Responsabilidades, angústia e escolhas são o que definem a jornada de Kaneki em Tokyo Ghoul, desde sua negação à sua liberdade de escolha entre a sua aceitação e libertação. Mas para entender Kaneki devemos ver o que seria assumir a responsabilidade. Em toda a nossa jornada de vida nós iremos escolher uma coisa e sacrificar a outra, um conceito que gera até hoje discussões na área filosófica, e entre os filósofos existia Jean-Paul Sartre, que argumentava sobre a obrigação em ser livre nessas escolhas. Nós, seres humanos, somos condenados a escolher, por exemplo, entre comer batata frita ou hambúrguer. Independente de qual seja a escolha, o ser humano vai sentir arrependimento e angústia pela possibilidade de poder ter comido a batata em vez de hambúrguer e vice-versa, e pelo simples ato de escolher um do que o outro nos faz livres. Mas se você negar a escolher, você apenas estaria fugindo da liberdade e da responsabilidade, sendo ignorante e negando a escolha autêntica. Apenas nós podemos escolher o que é bom e o que é mal para a gente. Ninguém mais fará por nós. E ao fazer a escolha e sacrificando a outra, estaremos sendo autênticos. Pois se não escolhêssemos nenhuma e sendo neutros na situação, perderíamos ambos. Ninguém ia ganhar com aquilo. Segundo Soren Kierkegaard, a angústia e desespero de fazer a escolha será inevitável, mas é o melhor a se fazer não apenas aos outros, mas também a si mesmo. E minha opinião pessoal é que escolher ser neutro e querer agradar a todos apenas não agrada a ninguém. E porque ser amado por todos e não querer sacrificar nada pela aprovação social é apenas pura covardia e medo da julgação. Tá bom, Keyson, mas o que isso tem a ver com Kaneki e a obra Tokyo Ghoul? Bom, no início da vida de Kaneki ele tinha sua mãe, uma mulher que o ensinava a nunca machucar os outros, apenas machucar a si mesmo. Esse ensinamento era nada menos que um reflexo da vida miserável dessa senhora, que nunca queria deixar alguém na mão, ao ponto de preferir trabalhar incansavelmente para ajudar os outros do que ficar perto do seu próprio filho. E pessoas de cunho duvidoso sempre se aproveitaram dela, vindo até de sua própria família, pedindo dinheiro em vez de arranjar o seu próprio, e por tanto trabalhar, a mãe de Kaneki morre de cansaço. Seu corpo não aguentou e deixou Kaneki sozinho aos cuidados da própria irmã que se aproveitava dela. Esse conceito de viver para o outro veio de filósofos como Auguste Comte, que criou o termo altruísmo, o ato de dar a vida pelo outro do que a si mesmo. Isso impactou a visão de sacrifícios e até mesmo em religiões, sendo vista de forma magistral e digna. Porém, a filosofia moderna critica o altruísmo em excesso. Negligenciar o próprio bem pela vontade dos outros pode causar inúmeros casos como a mãe de Kaneki. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais conhecidos dos últimos séculos, defendia que altruísmo em excesso era sinal de mediocridade e decadência dos valores humanos, e que o próprio Nietzsche deixa claro como ele vê esse ato de sacrifício como uma busca pela superioridade moral e até mesmo que nega os valores da vida. E no caso da mãe de Kaneki, o medo de não ser querida por todos causou com que a mesma morresse, mas como uma covardia disfarçada de bondade. E nisso, o que acontece com Kaneki vem só a ladeira abaixo. Mas antes, me segue no Twitter e dê um like no vídeo e se inscreva, isso ajuda muito. Continuando, no mundo de Tokyo Ghoul existem ghouls e humanos. Os humanos são seres como nós, trabalhamos, dormimos e comemos. E os ghouls têm um detalhe a mais, especialmente na comida, já que eles só conseguem se alimentar de carne humana. Sua força física é muito maior que a de um humano comum. Sua massa muscular e seu sangue também aumentam. E como ghouls só sobrevivem com comida humana, muitos deles caçam suas vítimas pelos distritos. E com isso, existem caçadores de ghoul que caçam todos os ghouls igualmente. Mas a sacada de Tokyo Ghoul não é você escolher um lado, é você entender que o mundo é podre. E os lados de humanos e ghouls têm seres bons e ruins. Todos os ghouls são caçados, até mesmo os que pegam apenas comida de cadáveres. E com essa negação da sociedade, ghouls podem se sentir frustrados e caçar todo tipo de humano. Como também pode ser que outros ghouls não sejam assim. Enquanto humanos naturalmente vão se sentir ameaçados e vão matar todo tipo de ghoul possível, como também há humanos que ajudam ghouls, mesmo que sejam poucos. Tokyo Ghoul quer que você entenda que, apesar de algo negativo em cada lado, você como leitor ainda pode gostar de pessoas e ghouls, e quando for ter outros que você vai odiar. E quem entende isso é Kaneki, que ao ser atacado por uma ghoul disfarçada de humana e que ainda fingia gostar de Kaneki, acaba que não consegue matar Kaneki, já que partes de metal caem em cima dela e Kaneki se é machucado pelos ataques desses órgãos trocados pela mesma ghoul em uma cirurgia. E ele então vira um ghoul, mas que ainda tem partes humanas dentro de si. Kaneki anda pelo mundo dos ghouls e humanos durante a obra, e o mesmo recebe ajuda de ghouls, apesar de que os outros ainda podem tentar o matar. Kaneki vai vendo as múltiplas facetas do mundo ghoul, o positivo e o ruim, o mesmo para o lado humano, e Kaneki decide proteger as pessoas que ama, independente de seu lado. Mas com um problema, ele não quer matar ninguém. Há um pensamento filosófico bastante forte sobre agressões injustas
justas e a legítima defesa. O filósofo John Locke fala sobre direitos e proteções da vida humana e como devem ser respeitados, pois se uma pessoa cometer ou irá cometer uma agressão injusta, ela perde temporariamente os direitos morais da vida humana e se classifica como inimigo, e fala que a vítima deve fazer de tudo possível para sobreviver, mesmo que precise matar. Isso é muito importante, pois os ensinamentos de sua mãe ficam presos na mente de Kaneki como correntes essas que o impedem de se defender ou até mesmo defender os outros. Kaneki acredita que é uma maneira de proteger o próximo sem ferir ninguém, que o mesmo se recusa a comer a carne humana, tomando café para enganar a fome, uma bebida que Ghost consegue tomar, especialmente com alguns nutrientes específicos. Essa filosofia de Kaneki nunca de fato foi dele, foi um pensamento colocado à força nele desde pequeno sem poder negar e muito menos ser sua própria filosofia. E isso se classifica com algo parecido a mim. Eu sempre fui ensinado a não ofender ninguém independente da situação. Esses ensinamentos foram colocados à força em mim desde pequeno em psicólogos. O problema é como esse ensinamento não é muito bom. Ele parece bom moralmente, mas nem todo mundo conseguiria aguentar ser ofendido sem fazer nada. Pessoas assim são facilmente vistas como alvos por pessoas mal influenciadas, sendo vítimas constantemente de zoação, e eu incluso nisso. Se você não fazer nada, ninguém vai te defender por você. Eu acreditava que não tenha pessoas ruins o suficiente para perseguir alguém indefeso, mas existem, e eu percebi isso da pior maneira possível. E eu mesmo queria revidar, mas sempre que fazia isso, minha mãe reclamava e me punia. Isso ficou como uma prisão na minha mente, e possibilitando de eu me defender facilmente, sempre inconscientemente evitando se defender, mesmo que a pessoa queira. Eu acredito que não é uma forma de mudar a essência de uma pessoa. Você pode fazer ela melhorar, mas dificilmente tirará o seu núcleo. Isso muda para várias pessoas. Comigo, era a minha dignidade. Para Kaneki, é proteger os outros, mas o mesmo não consegue, graças às algemas mentais que os aprisionavam graças à sua mãe. E assim ele é capturado por uma facção de Ghouls, que revelam ter operado a morte de Izzy, a Ghoul que o Kaneki teve os órgãos transferidos e a cirurgia foi a mesma coisa. Mas os mesmos os descartam por ser considerado fraco. Ele é colocado aos cuidados, entre aspas, de Yamori, também conhecido como o codinome de Jason, um psicopata viciado em dor e torturas, e que o mesmo torturaria Kaneki repetidas vezes até o mesmo mudar sua filosofia. Quando se chega no fundo do poço, o medo e a dor é tão insuportável que fica comum, a um ponto da pessoa não ter mais nada a perder. Muitas pessoas apenas tentariam destruir a própria vida, cometendo qualquer atrocidade contra qualquer um, já que os mesmos não ligam mais para as consequências. Mas pessoas como Kaneki, apesar de ter medo e negligência de quem realmente é, a dor atual é tão maior que isso, que a única coisa que fazia sentido para Kaneki era se autoconhecer. Filósofos como Sócrates veem uma vida como a de Kaneki como uma vida sem sentido de se viver. Uma pessoa que não se conhece está fadada a cometer os mesmos erros, ou talvez ela se conheça, mas quer negar a responsabilidade de encarar a verdade. No meu primeiro e segundo ano do ensino médio, eu era bastante insuportável pelo meu humor forçado. Eu parava para falar besteiras e pancava uma figura que ninguém gostava. Em vez de ser eu mesmo, eu apenas me vestia com uma fantasia que não se fazia sentido ser vista. Quando eu fiquei sozinho por anos, pensei que os outros estavam errados, de que ninguém de fato me entendia. Mas às vezes, o verdadeiro culpado é a gente. Quando eu finalmente percebi o motivo real das pessoas não gostarem de mim, eu me encarei e fui me conhecer mais. Percebi que ao ver figuras carismáticas e engraçadas no YouTube, como o Sr. Wilson e outros youtubers, eu queria ser igual a eles. Eu cresci com eles no final das contas, mas chegou um ponto de que eu me forçava muito. Então quando eu percebi o motivo de ser assim, eu percebi que o meu eu interior é alguém mais brincalhão, mas não do jeito exagerado que era. Foi só eu entender isso que eu me senti não só melhor, mas fui capaz de melhorar, agir mais natural, não querendo fazer piadas o tempo todo e muito menos em lugares que não deviam ser feitas. Kaneki era uma pessoa que não queria admitir que não era o que sua mãe queria que fosse. Por sua mãe não escolher, ele a perdeu. E o ciclo se repete aqui. Kaneki ao ver Amori pegar uma mulher e uma criança e perguntando, ou melhor, obrigando Kaneki a escolher quem devia ser salva, via que entrava em conflito com toda a sua mentira em que vivia e só Krita que escolhia os dois. Mesmo avisando ao Kaneki que mataria os dois se ele não escolhesse, ele ainda assim escolhe os dois para viverem e assim é feito. E Amori mata os dois.
Kaneki queria que os dois fossem salvos, e esse era seu erro. Não tem como salvar dois, ele teria que escolher. E pela sua negligência, elas morreram. Kaneki então percebe que não poderia salvar todos e muito menos agradar. Você deve pegar um lado e protegê-lo mesmo que precise abandonar o outro. Kaneki então, que negava o anime inteiro que era um gol, finalmente teve fora sua alucinação da Rise, só para mostrar que ele estava se devorando, e assim aceitando não só que era um gol, mas que precisaria ser a figura que o Kaneki do passado via como um monstro. Kaneki sempre foi mais forte que Yamori, mas por se limitar, nunca permitiu que o impedisse. Nisso, antes de ser executado, Kaneki se liberta de correntes que o mesmo sempre foi mais forte, e assim numa batalha deixa Yamori à beira da morte. E nisso, Yamori, como um covarde nojento, evita encarar as consequências e implora a Kaneki o salvar, mas o mesmo diz que não quer ter responsabilidade por vidas como a de Yamori, pelo menos não mais. Ele fez sua escolha. Kaneki, a partir dessa obra, começa a defender quem ama e também a aceitar quem é. Se ele precisar matar alguém para salvar quem ama, ele irá matar. Ele aceitou a liberdade de que tanto fugia e percebeu que para salvar quem ama, precisa destruir aquilo que os ameaça. Kaneki finalmente se libertou. Esse vídeo foi bem da hora de fazer. Eu quero explorar mais figuras filosóficas para ver mais a fundo desses personagens que nós tanto amamos. Se você gostou, se inscreve e dá um like, como eu já falei antes. Enfim, leia Tokyo Ghoul e obrigado por ter visto até aqui. Me siga no Twitter.